Vamos lá, então. Ô, prof, só para confirmar, não tem terceira opção, né? Não, Ah, é só duas mesmo. Vamos lá, então. Capítulo 8, África, Economia e Meio Ambiente. Nós terminamos ali estudando o capítulo 7, onde que nós falamos ali sobre a África, diversidade e contrastes. A gente continua com a África, Economia e Meio Ambiente, e daí a gente continua vendo esses contrastes que tem ali no continente africano, tá, gente? A África ela é um continente ali bem diferente de ser estudado, né, devido ali às características que possuem nesse continente. Ao mesmo tempo que a gente tem ali muitas riquezas, a gente tem também muita pobreza, tá? Ao mesmo tempo, é bem controverso. Por mais que ele, o continente possui as maiores riquezas naturais, possui ali grandes riquezas em minerais ali que são extraídos em diamantes também que são extraídos, ela possui muita pobreza. Por que que se tem isso? Devido ali à má distribuição, né? Devido ali à diferença dos grupos étnicos que fazem parte de um mesmo país, que tem ali as rivalidades. Todos esses aspectos faz ali com que a África ela demora para se desenvolver. Tanto é que a gente tem o quê? Uma descolonização, né? Ou seja, a independência desses países mais tardia, começa lá na década de 50, né? Pós Segunda Guerra Mundial, que começam os países conquistarem a independência, né? Por quê? Porque a Europa estava enfraquecida. Por isso que eles começam a conquistar a independência. E aí, por trás dessa independência que começa a ser conquistada, o que, que nós temos? Os Estados Unidos e a União Soviética, duas superpotências que, nesse período ali de 1950 até 1991, lutavam para ver quem que teria ali o maior poder econômico. E isso, o que, que acontece? Eles também acabam se introduzindo na África para conseguir ali ver quem que tomaria conta dos países africanos, né? Qual que seria o mais influenciado, se eram os Estados Unidos ou a União Soviética, quem que ia influenciar mais, né? Então tem todas essas questões. Então a África, assim como a maioria dos países que foram colonizados pela Europa, eles sempre o quê? Sempre deram subsídio de matérias-primas, né, para a Europa, né, para as metrópoles europeias. Quem que eram essas metrópoles? Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, né, eram as colônias que dependiam da matéria-prima dos países ali que eles colonizaram, certo? Então vamos lá. A África ela é repleta de riquezas naturais e centros urbanos em expansão que impulsionam o rápido crescimento econômico verificado em diversos países. No entanto, vários outros países ainda têm nas atividades primárias a base de sua economia. Então, as atividades primárias, pessoal, na maior parte dos países, ela ainda depende o quê? Das atividades primárias. Aí nós temos aquela questão, né? Os preços flutuando, né? Os preços flutuantes. Uma hora o preço está lá na altura, outra hora o preço está lá embaixo. E isso dali é muito ruim para esses países, por quê? Que dependem só da atividade primária como economia. Porque o governo ele não pode fazer não pode depender muito desse dinheiro, né? Ele tem que saber ler, ele tem que ter uma margem para trabalhar. Então ele não pode ter ali muitas questões envolvendo ali o dinheiro. Pobreza e a riqueza no continente africano. Então a pobreza é uma situação que afeta grande parte do continente africano, né? Sobretudo ali na África subsaariana. Então é a África ali
mais ao sul. Por que afeta essa parte da África? Porque essa parte da África é onde nós temos o quê? Os maiores conflitos, né? Além de ser a maior porção do continente, é onde que nós temos ali o menor desenvolvimento, tá? Por mais que ela possui bairros ali modernos, de alto padrão, ela também tem o quê? Ela tem ali muitos bairros onde que são o quê? Bairros periféricos. E isso, gente, se dá porque na África a gente tem o quê? Muitos conflitos étnicos e religiosos que também atrapalham um pouco o seu desenvolvimento, tá? Nós não podemos ver a África como um continente pobre, tá? Por quê? Porque ela tem riquezas. Porém, essas riquezas que não são bem distribuídas, né? Por isso que a gente vê ali uma grande parte da população, onde que nós temos ali 300 milhões de pessoas que acabam vivendo ali abaixo da linha da extrema pobreza, né? Definido ali pela ONU, que é R$ 1,90, US$ 1,90 de dólar por dia, né? Então, são pessoas que vivem nessas condições. O subdesenvolvimento ele se dá pelas características de seu colonialismo, né? Que características são essas? É aquilo que eu acabei de dizer. O continente ele foi colonizado, porém a intenção dessa colonização era o quê? Explorar as áreas, né? Explorar as riquezas africanas e não desenvolver o continente africano. Então, quando a gente tem o período ali da colonização, uma grande parte da população no processo de divisão da África entre os países ali que colonizaram, os países europeus que colonizaram, no período da divisão ali do continente africano, o que nós temos? Uma África onde que várias etnias elas não se misturavam, né? Diversos grupos étnicos eles não se misturavam, e aí o que nós temos? Nós temos em um mesmo território várias etnias. Isso dali também acabou o quê? Acaba atrapalhando no desenvolvimento da África. Além disso, nós temos o quê? Nós temos uma demora ali para os países se tornarem independentes. Tá? Isso dali também afeta, são países jovens, né? Os países têm o quê? 50 anos, 40 anos, tem ali países com 10 anos na África. Isso dali é um processo que acaba o quê? Acaba gerando. São países que estão começando ainda, estão nascendo praticamente, certo? Então é difícil para eles já ter uma economia planificada, uma economia ali formada, né? Diferente dos países europeus que já têm lá 300, 400 anos. São culturas diferentes, economias diferentes, além de a África terem o quê? Terem sido colonizado por esses europeus, né? E onde que eles eram o quê? Eles tinham uma subordinação econômica em relação aos seus países colonizadores, né? O que é isso? Eles acabavam cedendo a maior parte da matéria-prima, na qual o lucro não ficava para os países, e sim o lucro continuava nas mãos de quem? Dos colonizadores dos países africanos. Boa parte da África ela apresenta economias frágeis e baseadas no desenvolvimento do setor primário. Tá? Não existe parques industriais ali muito desenvolvidos, né? Tem alguns pontos da África, como a África do Sul, possui ali um parque industrial tecnológico, Marrocos também tem. Não são todas as áreas, todos os países do continente africano que possuem ali o desenvolvimento na área industrial. Por quê? Porque devido ali à falta do investimento, né? Então eles dependem ainda de importações de produtos industrializados, tá? Eles dependem muito dessas importações, aonde que as rivalidades étnicas, né?
em sua população, a falta de infraestrutura, ocasionaram o quê? Ocasionando não, eles acabam sofrendo as consequências, né? A população acaba sofrendo essa consequência. Altos índices de corrupção no governo que possuem, né? A má distribuição de renda, onde o que acontece? Essas riquezas, a matéria-prima que é explorada, ela acaba ficando aonde? Na mão de uma pequena elite, né, da África. Então, por isso que nós temos ali tanta pobreza, né, mostrada ali. Quando a gente pensa em África, a gente acha que é um continente que não tem condições de se desenvolver, mas não é bem assim, né? Ela já tem um processo histórico fragilizado, que começa o quê? Com a divisão dela, onde que os europeus eles dividem, não respeitam as rivalidades étnicas, acabam dividindo os territórios ali conforme eles vão colonizando as áreas, eles acabam medindo as áreas por matérias-primas que possuem. Aí já começa uma divisão dessa forma, onde diversos grupos étnicos acabam o quê? Estando em um mesmo local. E isso dali afeta muito o desenvolvimento do continente. Aqui a gente tem ali, eu trouxe para vocês a cidade de Luanda, na Angola. Trouxe o mapa para mostrar onde que fica localizada Angola, Luanda. E aqui nós temos o que? Arranha-céus sendo erguidos em Luanda. O país tem mostrado rápido crescimento econômico em função das receitas provenientes da exportação de petróleo. E, ao mesmo tempo, favela na periferia de Luanda, a riqueza gerada pelas exportações de petróleo não é distribuída de forma eficiente, nem revertida em serviços públicos que beneficiem de modo adequado a população, do qual boa parte vive em condições de pobreza. Então, a gente tem, ao mesmo tempo que nós temos ali arranha-céus crescendo, nós temos o quê? A população periférica também crescendo com falta ali de investimentos, principalmente em serviços públicos, que é o quê? Segurança, educação, saúde, né? Então a gente tem esse contraste desse lugar, ok? O espaço econômico africano. Então, a maioria dos países africanos, eles prosseguem seu crescimento econômico organizado em função da agropecuária e do extrativismo mineral, tá? Então, são ali as principais atividades. Eles têm ali uma dependência, né, de tecnologias, mão de obra qualificadas e empréstimos e financiamentos de governos estrangeiros. Por que eles acabam dependendo? Porque no próprio países, nos próprios países deles, né, eles acabam o quê? Eles acabam não tendo mão de obra qualificada, eles não têm tecnologia, porque eles não têm investimento em educação. Então acaba o quê? Faltando essa mão de obra qualificada, acaba faltando essas tecnologias, e aí os países eles começam a se endividar com o quê? Com essa importação, né? Com essa importação de mão de obra qualificada, de tecnologia, de empréstimos, né? E muitas vezes até os governos estrangeiros e as empresas transnacionais para explorar essas riquezas, né? Então eles trazem, eles acabam se ofertando ali locais ali da extração, né, mineral, para quê? Para as empresas transnacionais explorarem. Nessa de ter essas empresas transnacionais, a riqueza dos minerais, eles não ficam no próprio país. Elas acabam indo para o país de origem ali da empresa transnacional, né? Essas riquezas ficam bem centradas ao país que fez ali a extração. Quanto maior é o nível de participação do setor primário no PIB desses países, maiores são as dificuldades encontradas por seus governos. Por quê? Devido ali, né, a alta e a baixa dos preços, né, que eles flutuam muito dos minerais. Ou na agricultura, né, a gente vê aqui pelo Brasil
como que tá. Uma época o preço do soja e do milho está lá na altura, outra época ele está mais abaixo, certo? E isso dali a gente vê essa flutuação nos preços, né? Que não que o país não é um país dependente somente aqui no Brasil não é uma dependência somente da agricultura, do agronegócio. Mas, mesma coisa assim, né, nós temos essas flutuações. A pendência de importações de produtos industrializados, né? Então, nós temos essa dependência, desculpa, eu escrevi errado ali, essa dependência de importações de produtos industrializados que vem principalmente da onde? Da China, Europa, Estados Unidos, né? Ou também de nações mais industrializadas ali do continente africano, que é o caso da África do Sul. É necessário considerar que alguns países africanos encontram parques industriais em desenvolvimento e o setor de serviço e comércio vem crescendo rapidamente. Então, nós temos ali locais onde que tem um certo desenvolvimento já, tá? Alguns países, não são todos, são só alguns, tá? E também ali está crescendo no setor de comércios e serviço, tá? Por quê? Porque o turismo está crescendo bastante na região, tá? Só um minutinho. O turismo ele está crescendo muito na região. Aí aqui a gente tem turistas participando de safari na Tanzânia, tá? Em função da beleza natural do continente. O turismo atualmente representa uma das principais fontes de receita em vários países, com resultados particularmente positivos para o desenvolvimento de comunidades locais. Então aqui nós temos um safari, né? Isso é muito comum na África, tá? Em locais tem ali safaris, ali tem ganhado muito, tem gerado muita renda ali para a população africana. O peso da economia agropecuária. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? O peso, se tiverem dúvida, vocês me param, tá? Que daí eu explico. O peso da economia agropecuária. Gente, nós temos ali na África, apenas 1/3 do solo africano ele é fértil, tá? Nós temos ali de todo o território africano, nós temos muito pouco ali solo fértil, tá? Devido a quê? Devido às áreas que nós temos de clima desértico e semiárido. Então a agricultura ela vai depender o quê? De complexos de projetos de irrigação. E o que falta no continente é o quê? São esses projetos, né? Então dificulta ali nesse clima mais desértico e semiárido a irrigação. Porém, a gente tem o quê? Que a agricultura e a pecuária, elas empregam o quê? Mais da metade da população. Ou seja, a gente pode observar que é um país ainda que depende, um continente que depende da agropecuária, tá? Devido ali à quantidade de empregos que são gerados ali na agricultura e na pecuária. A agricultura familiar ou de subsistência são fundamentais, tá? Para a população ali rural dos países da África. Porém, ali a gente tem muitos casos onde a organização do espaço agrário ela preserva as características do espaço colonial, tá? Por que ela vai preservar a característica do espaço colonial? Vai ser ainda aquela questão onde que nós temos a produção da monocultura. E essa monocultura é o quê? Diretamente são grandes extensões de terras que produzem, e essas extensões de terra são as terras férteis, tá? Onde elas produzem para exportação, né? Vai produzir só um tipo de cultura. Na porção norte do continente é o predomínio do clima mediterrâneo, então ali nessa região é onde que nós temos ali as lavouras de trigo, oliveiras, né? Culturas adaptadas a verões quentes e invernos frios, que nem o trigo ele gosta do frio, né? Então a gente tem uma cultura adaptada para essa localização. Já na África subsaariana, né?
são cultivos como arroz, mandioca, banana, sorgo, cana-de-açúcar, café, cacau, chá e flores para exportação. Então, cada local ali, devido o clima da região, a gente tem o quê? Tem ali uma cultura, né, própria para ser desenvolvida, tá? É claro, a África ela ainda está crescendo nessa questão da agropecuária, ainda não tem a tecnologia que nós possuímos aqui, mas eles vão chegar lá também, tá, pessoal? Se a gente observar esse mapa, observando esse mapa, África, produção agropecuária, nós temos aqui a divisão, né, aonde que tem cada tipo de produção, tá? Então, onde que tem aqui? Nessa porção mais verde do mapa, nós temos o que? A caça, pesca, coleta e agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência, onde que nós temos ali em áreas laranjas. Agricultura de oásis, né, nessa porção, que é onde que nós temos aqui o Rio Nilo, então eles dependem muito do Rio Nilo para produzir nessa região, tá, gente? Eles usam muito a irrigação. Agropecuária intensiva, nós vamos ter em algumas porções, tá? Uso misto, agricultura e pecuária, também várias regiões do país, do continente. Pastoreio nômade, nós temos aqui muito nessa região do deserto, ó, observam aqui na região do deserto, e aqui nas áreas amarelas desertos, tá? E aí nós temos aqui os principais tipos de cultivo, que são representando ali por um símbolo, tá? Então vai estar espalhado ali por todo o continente africano. Aí eu pergunto para vocês, qual é a principal atividade agropecuária desenvolvida em áreas de deserto? Quem vai saber me responder? Plantação daqueles cactos que tem água, professor? Sei Não, lá. aqui, ó, observa o mapa. No deserto não é que nem aqui no Brasil, não, tá? Olha aqui o mapa. Se a gente observar ali a atividade agropecuária desenvolvida Trigo, milho. nessas áreas, vai ser o quê? O pastoreio nômade. Olha só. Esses risquinhos aqui representam o pastoreio nômade. Por que esse pastoreio nômade? Porque são áreas onde que não possuem tanta água e nem tanto alimento, né? Então, eles acabam tendo essa criação de animais e acabam o quê? Acabam levando, vão passando por diversos lugares, né? Por isso que é chamado ali de pastoreio nômade, certo? Então, nessa porção aqui do deserto, o principal é o pastoreio nômade, criação ali de animais soltos, e eles vão andando com esses animais, né, em busca de alimento. Não é que nem aqui no Brasil, que nós temos o semiárido lá no Nordeste, não é a mesma coisa, não. É bem diferente, né? Do Brasil, essa questão da agricultura na África. Aqui a gente tem bastante um emprego de bastante tecnologia, diferente de lá. Continuando, os desafios ali da agropecuária africana. Então, nós temos ali alguns desafios, né? Quais são? Baixos investimentos em tecnologias, ausência de políticas governamentais de incentivo. Então, a gente tem ali pouco investimento nessa questão, que são ali os principais desafios da economia, da produção rural africana. Aonde que a falta desses investimentos, a ausência de políticas públicas governamentais vão fazer o quê? Vão fazer que o continente ele tenha ali uma fraca competitividade no mercado internacional, tá? Então, eles não vai ser um mercado internacional competitivo, vai ser fraco. Por quê? Porque o governo ele não está ali junto com a sua população que produz para quê? Para colocar no mercado internacional, para ter uma competitividade, para ver os preços, como que vai ficar, para competir mesmo no mercado internacional. Diferente do Brasil, que o Brasil tem ali os estados, os próprios estados têm ali uma parte do governo que tem o quê? Tem essa questão de conversa, né? Relações internacionais com outros países. Tá? E na África falta muito disso.
A expansão do agronegócio ela alavanca exportações de muitos países africanos, porém ocupa a maior parte do solo fértil. Possui ali alguns países que já estão começando a exportar, né? Porém, é a menor parte da população que se beneficia disso, né? Porque a maior parte do solo fértil está na mão de grandes fazendas, né? De grandes fazendas monoculturas. Muitas famílias elas vão ficar sem onde plantar, né? E isso dali vai obrigar a cultivar em solos de baixa fertilidade, aumentando os impactos ambientais. Por quê? Quando a gente tem um solo de baixa fertilidade, essa população mais carente, essa população mais pobre dessas famílias que tá ali, pra cá, que acabam tendo que cultivar em solos de baixa fertilidade, o que que acontece? Elas não vão ter ali elas não vão ter condições de implementar tecnologias nessa terra. O que que seriam essas tecnologias? Fertilizantes, adubos, né, que ajudam a melhorar ali, fazer a correção desse solo pobre, que ajudam a melhorar o aumento da produtividade que não cause tanto impacto ambiental. Porque conforme você vai reutilizando esse solo, o que que acontece? Essa terra, né, esse solo, ele vai se tornando cada vez mais pobre, ele vai passando por um processo de arenização, né? E um processo de desertificação ao mesmo tempo, porque você utiliza os nutrientes e não repõe os nutrientes. E isso acaba matando o próprio solo, certo? A pecuária representa a atividade tradicional e fundamental de diversos grupos étnicos, né? Então, a pecuária ali, ela acaba... tem grupos étnicos que eles vivem ali desse pastoreio nômade, que nem eu falei para vocês anteriormente, tá? Vai apresentar ali uma atividade tradicional da região. No semiárido, com a vegetação de estepes e pradarias, a pecuária é facilitada pela existência de pastos naturais, tá? Então, essas regiões que nós temos ali, estepes e pradarias, elas são muito aptas para essa pecuária. Por isso que essa população também vive ali com o pastoreio, né? Então, são regiões que possuem pastos naturais, não tem necessidade de investimento e eles conseguem ter essa criação. Que nem nós temos ali, que nem nós temos nos pampas gaúchos, né? Criação da pecuária, por quê? Devido existirem grandes áreas com pastos naturais, que facilita esse processo ali de criação de animais. Cabras e camelos são criados em climas de desértico, norte da África, que são animais que são adaptados ali a clima mais seco, tá? Ao clima desértico, e acabam gerando também ali renda, né? Destinam ali a produção de leite e derivados desses animais. Setor agropecuário da África do Sul produz tanto para o seu mercado interno como para o mercado externo. O destaque da produção de ovos e a criação de suínos, né? Então, no continente africano em si, a África do Sul ela tem um destaque maior, porque é a que mais é o país mais evoluído ali da África, tá, gente? Eles possuem ali para o mercado, eles possuem ali uma grande produção de ovos de galinha, né? E a criação de suíno. Então, a África ela se destaca que ela é um país ali que está o mais avançado que nós temos ali no continente. Aqui nós temos em países mais desenvolvidos do continente, como a África do Sul, apresentam de modo geral os maiores índices de produtividade em lavouras. No entanto, a produção mecanizada oferece poucos empregos e causam impactos ambientais ao meio ambiente. Então, nós temos uma fotografia aqui, produção de uva na África do Sul. E aqui a gente tem o pastoreio nômade, que é a principal atividade de vários grupos étnicos africanos. O gado conduzido em direção de áreas de pastagens de tempos em tempos. Aqui é uma fotografia pastoreio nômade de gado bovino na Etiópia. Tá? Até que estão bem gordinhos, né? Os gados, se a gente olhar. Isso daqui é uma característica ali da criação na África. Exploração dos recursos minerais.
tá? E eu não vou conseguir terminar tudo que eu planejei hoje. Exploração dos recursos minerais. Então, o subsolo africano, ele possui ali, tem vastas jazidas, né, de recursos minerais, que são riquezas. Foi onde que motivou as lutas ali, que levou as nações... que levou as nações imperialistas, né, nas áreas para o desenvolvimento de suas colônias. Na verdade, esse desenvolvimento das colônias era o quê? Era mais para explorar as jazidas ali de recursos minerais e também de pedras preciosas que possuem nessa região, tá? Então, isso que motivou ali as disputas das nações imperialistas para desenvolver as colônias na região. No período da Guerra Fria, a União Soviética e os Estados Unidos, eles disputaram influência. Qual que era o objetivo? Assegurar a exploração de minerais estratégicos. O que eles queriam? Eles queriam ter a influência, ajudar esses países a terem a sua independência, porém, em troca, o que eles queriam? A exploração dos minerais estratégicos, né? Eles queriam ter ali suas empresas transnacionais instaladas nesses países, por quê? Para poderem acabar explorando as riquezas da África, né? Então, tudo ali era uma estratégia que eles tinham. E, recentemente, a China ela passou a estabelecer parceria econômica do continente africano. Por quê? O governo de Pequim ele vê o continente como um celeiro de matérias-primas, né, que possa ajudar ali a China. Um exemplo, a China ela depende muito ali de ferro. E o ferro que eles... ali na África tem ferro, então eles acabam explorando, né? E acabam dando subsídio ali para a China. Certo, minha gente? Quarta-feira a gente continua, daí eu falo um pouquinho desse gráfico, ok? E aí a gente continua com o conteúdo. Acho que eu consigo terminar mais uma parte do capítulo. E aí a gente faz alguma atividade ali no livro mesmo, escolho algumas atividades para vocês resolverem. Ok, minha gente? Falou! Dá uma olhadinha na nota da prova de vocês. A turma em si, todo mundo foi bem na avaliação, tá? Ficou ali, quase todo mundo conseguiu tirar nota máxima. Belezinha? Galera, boa semana ali que se inicia. Até quarta-feira. Tchau, tchau, gente.